Shalom a todos, Boker Tov, muito bom dia. Hoje, capítulo 3, Mishnah 7, do nosso maravilhoso O Livraço, a Ética do Sinai, Ensinamentos dos Sábios do Talmud, do Sr. Irving Bunim. Porque a volta é o tratado do Talmud. E aqui neste livro, o Sr. Irving Bunim traz as máximas dos ensinamentos, as máximas dos grandes sábios do Talmud, dos grandes sábios da Mishnah, sem discussões, enfim, ele somente comenta. Primeiro, antes de qualquer coisa, nós vamos fazer, eu me perdi aqui um pouco, me desculpe, nós vamos fazer a bênção do café, hoje não é da água, e não é um café preto, porque é uma porcaria os meus cafés pretos, é um café com leite maravilhoso. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam she'akol nireh bidvaro. Eu não vou tomar porque essa benção não ficou bonita, não é mesmo? Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam she'akol nireh bidvaro. Delicioso. Nós temos aqui no canal a playlist das bênçãos alimentares, onde nós podemos entender, quando nós erramos uma bênção, nós temos que refazê-la. Quando nós fazemos a bênção e antes de ingerir o alimento nós falamos, nós temos que refazê-la, e vários outros pormenores que existem neste processo. Então vai lá na playlist das bênçãos alimentares e tudo mais, para aprender a fazer direitinho. Vamos então lá para o capítulo 3, nós estamos no capítulo 3, Mishnah 7. Ela é longa, por isso eu não vou dar muitos adendos aqui. Nós vamos ler o comentário e vamos tentar trazer para os dias de hoje, sabendo que, às vezes, quase que sempre é possível, mas às vezes algumas coisas realmente não são possíveis trazer para os dias de hoje. Por quê? A Mishnah é muito antiga, nós já sabemos, já conhecemos bem esta história. Mas o livro mesmo do Sr. Irving Bunim é lá para 1960, o que para nós também acaba sendo antigo. Ele vai falar daquele momento, então vai servir muito para aqueles dias. Mas eu não tenho tido, nós não estamos tendo dificuldade nenhuma de trazer para os dias de hoje, é o que nós vamos tentar fazer. Eu só vou, sem mais delongas, entrar logo para o vídeo, porque é longo. E aí vocês reclamam. E já vou dizer já de antemão, quem chegar até o fim do vídeo aqui, por favor, comente, cheguei até o fim. Para eu saber que está fazendo sentido para vocês, que vocês estão gostando, que estão chegando até o fim. Pelo menos, né? O Rabi Halafta ben Dossa, de Kfar Hananiah, diz: quando 10 pessoas se reúnem e se dedicam ao estudo da Torá, a presença divina está entre elas, pois foi dito: Deus está presente na congregação dos que creem nele. E de onde aprendemos que isto se aplica, mesmo que sejam apenas 5 pessoas? Do versículo: e estabeleceu o seu ajuntamento na terra. E de onde aprendemos que o mesmo se aplica se forem apenas 3 pessoas? Do versículo: no meio de juízes, ele, Deus, julga. E de onde aprendemos que o mesmo se aplica para apenas 2 pessoas? Do versículo: então os que temem ao Eterno falavam uns aos outros, e o Eterno atentava e ouvia. E de onde aprendemos que até para uma só pessoa isso se aplica? Do versículo: em todo lugar em que eu fizer invocar o meu nome, virei a ti e te abençoarei. Quando nós vemos essa parte aqui, simplesmente lendo a Mishnah, sem nem ao menos ler os comentários, nós já conseguimos entender perfeitamente que Deus está sim conosco quando nós estamos orando, quando nós estamos servindo. Existe o minyan de 10 homens na sinagoga, mas nós estamos em 5 pessoas, mas nós não somos homens, mas nós não somos judeus, somos Bnei Noach, mas nós estamos sozinhos no recôndito do nosso quarto, da nossa sala, do nosso lar. Será que podemos? Vimos aqui que podemos. Eis aqui outro ensinamento que enfatiza a tremenda importância e o poder do estudo da Torá. Isso também pode ser uma reação às medidas repressivas tomadas
pelo tirânico governo romano. Vejam, tá? Ele vai remontar essa história, vai trazer lá de trás o que eles passavam ali. Se eles podiam estar em 10, muito que bem. Se estavam em 5, muito que bem. Em 3, porque eles precisavam aproveitar isso. Era tudo muito escondido, né? Então, as repressivas tomadas pelo tirânico governo romano, com a intenção de extirpar o conhecimento da Torá do povo judeu. O Rabi Halafta estaria então dizendo que devemos desafiar os romanos e continuar a estudar a Torá, pois a santidade que o estudo da Torá cria é tão grande que a própria Shekhinah, que é a presença divina, reside entre aqueles imersos em seus pensamentos e palavras. E se estudando a Torá corremos o risco de sermos mortos pelos romanos, ignorar o estudo da Torá e abandoná-la certamente terá como consequência a aniquilação do povo judeu. Deixa eu tomar um gole de tchau aqui. Nesse momento aqui da história, eles proibidos de estudar a Torá, querendo realmente o povo querendo realmente que eles fossem aniquilados, né? O povo não, o tirânico governo romano. Então nós entendemos que no momento que podiam se reunir, bora lá, como as pessoas falam, estudar a Torá, ou quando estivessem sozinhos. Quando nós pensamos nos dias de hoje, que às vezes nós não temos, né, uma sinagoga, nós não temos uma yeshivá, às vezes nós não temos nem mesmo uma comunidade. Agora elas são muitas, mas às vezes não temos. Queremos seguir a tradição, queremos seguir a religião judaica e não temos com quem ou como fazer isso. Não é mais uma perseguição, mas nós podemos fazer isso sozinhos. Este estudo, né? O que nós não podemos é nos converter ao judaísmo se não tiver determinadas pormenores aqui, como uma sinagoga, como uma comunidade, uma congregação. Essas coisas são mais difíceis, mas como Bnei Noach nós podemos sim, né? Como simpatizantes, como pessoa que queira estudar a Torá de Hashem, que foi dada para Moshe Rabbeinu no Monte Sinai, para todos nós. Então vamos lá. O Talmud conta que o cruel e poderoso governo de Roma emitira um decreto proibindo o povo judeu de estudar a Torá. Mas Papus Ben Yehudá encontrou o Rabi Akiva, querido Rabi Akiva, envolvido em sua atividade habitual, reunindo grandes grupos de estudantes e trabalhando com eles séria, intensa e apaixonadamente no estudo da Torá. Nós sabemos que o Rabi Akiva acabou morrendo por conta disso. Nós sabemos que hoje, nos dias que nós estamos, o antissemitismo, eu vi uma porcentagem que realmente me apavorou muito. Ele aumentou 500%. Sabe que nem tinha esse número na minha cabeça, né? A gente imagina uns 100%. Não, 500%. E que ao longo da história essas coisas aconteceram outras vezes, não só agora. Nós vemos uma perseguição aos judeus e nós temos a total certeza de que o grande objetivo é muito mais do que territorial ou político, é terminar com o povo mesmo. Nós que estudamos a Torá sabemos disso, mas nem todo mundo sabe. E que isso vem se repetindo. Hoje existe uma perseguição até mesmo nos Bnei Noach. Se você não passou por isso ainda, tomara que não passe. Tomara que não passe. Mas as coisas realmente não estão fáceis. Então, quando nós expomos a nossa cara aqui para falar sobre a Torá, para incentivar as pessoas que estudem, nós estamos fazendo, todos nós que estamos estudando, que estamos contando, que estamos reunindo, que estamos fazendo comunidades, todos nós temos em nós um pouquinho do Rabi Akiva. Um pouquinho do Rabi Akiva, com muitas melhoras no poder fazer isso, né, nas condições para fazer isso, menor estatura do que ele, maior possibilidades do que eles tinham na época. Então vamos aproveitar, né? Vamos aproveitar, seja você sozinho, junto, numa comunidade ou não. Akiva perguntou-lhe, surpreso: não temes o governo? Uma vez que se os romanos apenas farejassem essa atividade, isto custaria a vida do grande Rabi. Né? Aqui, então, olha, nós vamos ler uma historinha. O Rabi Akiva respondeu com uma parábola.
Uma raposa estava à margem de um rio e observava faminto os peixes que nadavam rapidamente de um lado para o outro. A raposa perguntou-lhes por que se moviam tão depressa. Eles responderam que era por temor às redes que eram jogadas na água para capturá-los. A isto, a raposa esperta perguntou: por que vocês ficam na água então? Venham para a terra seca morar comigo. Os peixes riram. E você ainda é reputado como o animal mais esperto de todos? Responderam. Você não é esperto, mas sim tolo, falaram para a raposa. Se não estamos seguros na água, que é nosso meio natural, quanto maior seria o perigo e se abandonássemos para entrar num ambiente fatal para nós. Esta é a parábola que o Rabi Akiva falou para responder a pergunta se ele não tinha medo e tudo mais. O mesmo se aplica a nós, conclui o Rabi Akiva. Se somos acossados pelos inimigos, enquanto vivemos como judeus na nossa atmosfera natural da Torá, da qual o Todo-Poderoso disse: pois isso é a tua vida e a extensão de teus dias, quanto maior seria o perigo se tentarmos nos assimilar. Na tentativa de assimilação, ou aqueles que assimilaram, como judeus morreram. No sentido, não morrer de morte morrida, né? Morte morrida porque encaravam e eram corajosos. Mas aquela morte por dentro, assimilados por obrigação, é uma morte, assim como nós. Então nós temos desafios muito grandes quando saímos de uma religião, de uma grande religião, às vezes, muito arraigada, muito... ela tá tatuada na pele da família, às vezes no âmago mesmo. Nós temos desafios muito grandes de seguirmos o judaísmo sem sermos judeus, muitas perguntas pejorativas, pessoas tentando nos assimilar ou nos tirar daqui, nos assimilar novamente, sei lá o que. Esses desafios são desafios que nos comprovam, que nos provam, que nos colocam à prova, nos colocam em prova, né? Se nós vamos nos aniquilar, se nós vamos morrer como pessoas que agora seguem o judaísmo, ou se nós vamos encarar mesmo, encarar com coragem e continuar isso, não negar a Torá, porque isso é negar a Torá. Quando você deixa de fazer o estudo da Torá, quando você deixa de acreditar neste monoteísmo verdadeiro, não aquele com 3, 4 pessoas, quando você começa a aceitar aquele camalhaço de folhas na Torá que é dada por Hashem, aquele camalhaço colado na Torá, quando você começa a aceitar e continua e volta para isso, você morreu. Porque você tinha acordado e despertado, agora você voltou a dormir. Então há uma morte ali. Bom, essencialmente o Rabi Halafta enfatiza a importância de estudar a Torá em grupo, a fim de que possa haver discussão, troca de ideias e mútuo estímulo e enriquecimento de mentes férteis. O ambiente ideal, consequentemente, é aquele onde pelo menos 10 pessoas podem estudar juntas. Se não for possível reunir tal grupo, procure se unir a um grupo menor. Se você não puder encontrar nenhum só companheiro, ainda assim você deve estudar mesmo que sozinho. A dificuldade de estudar sozinho para nós, que somos Bnei Noach, é que o ideal seria mais que uma pessoa, né? Vários, o ideal seria mais que 10 ou até 10. É porque algumas coisas estão realmente muito enraizadas. Se você não tem conhecimento nenhum e somente daquilo que veio antes, que você aprendeu, sei lá, e você não tem um rabino ali, ou você não tem um judeu para te orientar, né? Você acaba não entendendo muito bem as coisas. Então, quando várias pessoas que não entendem muito se reúnem ali, as mentes podem também ser férteis. Nós podemos aprender por ali. E lembrando que nas comunidades nós devemos ter um rabino. Ele não precisa ficar conosco, mas ele precisa ser aquele ponto de apoio onde nós podemos tirar dúvidas, não é? E também nós vamos o quê? Nós vamos nós vamos pegar, nós vamos escutar a Torá daqueles que vieram antes de nós e também dentro da comunidade, aqueles que nós percebemos que sabem mais do que nós.
né, que tem mais tempo de estudo ou que tem uma cognição melhor que a nossa, nós vamos nos grudar nesta Torá, nós vamos aprender juntos. Nós vamos errar, vamos acertar, mas é importante que existam as comunidades Bnei Noach, muito importante. E eu vou tomando o meu café. Pegaram o seu aí? Faz um cafezinho com leite. É uma delícia. Quem não tem problema com intolerância, essas coisas, pode ser no leite da vaca mesmo. Vamos deixar para os médicos falar sobre as inflamações do leite. Mas se você acha que não dá, faz com leite de amêndoas, de coco. Partindo do primeiro texto citado pelo Rabi Halaftá, percebemos que a Mishnah considera uma edá. Uma edá é congregação. Todo grupo de no mínimo 10 pessoas. Portanto, um minyan, que é o quórum, deve se constituir de no mínimo 10 adultos. Mas de onde exatamente a nossa Mishnah estabelece isto? A norma surge de um versículo bíblico que se refere aos 12 espiões. Lembram da história dos 12 espiões, né? Cuja maioria trouxe um relato desfavorável sobre a Terra Santa. E o Eterno exclama, eles vieram falando mal, né? Só 2 falaram bem, né? E o Eterno exclama, até quando esta má edá, vamos lembrar, edá, congregação, até quando esta má congregação faz com que Israel se queixe contra mim? Originalmente, eles eram 12, um de cada tribo, mas Caleb e Yehoshua, que é Josué, não estavam incluídos entre eles agora, pois eles se recusaram a dar um relatório desfavorável. O versículo das Escrituras se referia, portanto, aos 10 restantes. Daí concluímos que Edá, congregação, significa no mínimo 10 pessoas, daí que vem o minyan. E vamos lembrar aqui que quem faz o estudo de Lachonará sabe o que é que os espiões fizeram. Lachonará. Lachonará em todos os graus. Lachonará depreciando a terra, o que posteriormente prejudicou a terra, né, o povo, induziu o povo a achar que a terra realmente não prestava e eles tinham medo dos gigantes também. E também deixou a vaca Lachonará, que é aquela poeirinha, aquele resto que a gente deixa quando uma fofoca, quando uma maledicência, quando um fake news, quando um boato é espalhado. Mas, examinando mais de perto, veremos que o versículo bíblico não se afasta muito do ensinamento que a Mishnah deseja extrair dele. No versículo dos Salmos, lemos que Deus está de pé na congregação, na Edá. Mas nossa Mishnah afirma que, quando 10 homens estudam a Torá juntos, Deus habita entre eles. Ou seja, que a Shekhinah vem repousar em meio a estes estudiosos que reuniram seus recursos intelectuais para sondar as profundezas da Torá. Veja bem, olha só, reuniram seus recursos intelectuais para sondar as profundezas da Torá. Nós não estamos aqui achando que vamos encontrar eureka, descobri tudo, aprendi tudo, sei tudo. E sim, reuniram seus recursos intelectuais para sondar as profundezas da Torá. O versículo das Escrituras pode implicar, em sentido estrito, que quando os 10 se dispersam, um indo para cada caminho diferente, a presença divina simplesmente os abandona. Por isso nós temos que ficar unidos. Não é no mesmo pensamento, é unidos, é juntos, é trocando, é divergindo, é convergindo, é decidindo, é cedendo, é aceitando, é aprendendo e ensinando. Mas a Mishnah sugere algo mais. Se eles estudarem a Torá depois de haverem se separado, a presença divina permanecerá com eles cada vez que alguns se reúnem para retomar o seu estudo da Torá. Ela mora ali. Então se dispersaram, cada um para o seu lado, ela os abandonou, mas aí eles voltam, retornam, ali ela mora. A Shekhinah. Apenas 5 pessoas. Então aqui primeiro ele deu aquela introdução, agora um subtítulo feito pelo senhor Irving Bunim. Apenas 5. Quando estamos então em 5 pessoas. A Mishnah prossegue e estabelece que mesmo quando somente 5 pessoas estudam a Torá, a Shekhinah reside entre eles.
O versículo que comprova isto é: Ele, o Todo-Poderoso, constrói suas esferas superiores no céu e estabelece o seu juntamento, Agudá, na terra. Agudá vem a ser um pacote que pode ser agarrado com os 5 dedos de uma mão. Essas esferas são as Sefirot. Portanto, quando o Todo-Poderoso relaciona seu nome com uma Agudá, com seu ajuntamento, com este pacote que podemos segurar com os 5 dedos da mão, isto significa que ele pode ser encontrado entre 5 que sejam verdadeiramente seus, 5 pessoas que estudam a Torá. Às vezes a gente fica em 5 pessoas na comunidade. Enquanto o Todo-Poderoso constrói realmente suas esferas superiores no céu, seus planos para a terra serão realizados somente por meio da cooperação dos seres humanos unidos num grupo harmonioso, compacto e devoto, uma Agudá, um pacote que se pode segurar com os 5 dedos, um ajuntamento de pessoas. Assim, como os 5 dedos da mão trabalham juntos em estreita harmonia, o mesmo acontece com aqueles que juntam seus esforços no interesse da Torá. É neste sentido que oramos nos dias temíveis, para que todos os que vivem na criação formem uma congregação, uma Agudá, nesse sentido, um ajuntamento, para fazer sua vontade de todo o coração. Em seguida, a nossa Mishnah demonstra que a presença divina se instalará mesmo quando 3 estudarem a Torá e cita como prova o versículo: no meio de juízes, ele, Deus, julga. De acordo com a lei judaica, um tribunal civil consta de 3 juízes. Quando se dispõe a administrar justiça, estão também estudando e ensinando a Torá, com cujo auxílio adotam as decisões corretas. A Torá é que os ajuda a adotar a decisão correta. Nós sabemos que toda lei oral vem de uma interpretação da lei escrita e para poder trazer para a vida prática. O Talmud também foi entregue a Moshe Rabbeinu. De acordo com... Já li. E o versículo declara que o Todo-Poderoso está presente entre eles, com o que a Mishnah prova seu argumento. Em seguida, pela ordem, vem o caso de 2 pessoas que estudam a Torá juntas. Nós estávamos em 10, em 5, em 3, agora em 2. E cita o mesmo texto comprobatório de uma Mishnah anterior. Então os que temem ao Eterno falavam uns aos outros e o Eterno atentava e ouvia. Como assinalamos no comentário do versículo anterior, o profeta Malaquias fala de um tempo em que todos se voltarão contra o Todo-Poderoso e declararão que a observância da Torá parece ser totalmente desnecessária. Agora, diz, observem o que atrairá a atenção do Todo-Poderoso, para que ele ouça e escute. 2 pontos. Aqueles que temem ao Eterno falarão uns aos outros. Isto é realmente assombroso. Poderíamos esperar que ele prestasse atenção e respondesse em momentos extraordinários dos primórdios da nossa história, quando o perigo das perseguições ou o esplendor do descobrimento e das realizações espirituais conduziram a um ponto crítico em nosso destino. Quando o povo de Israel clamou ao Eterno desde a sua escravidão em Mitzrayim, ele escutou. Quando Avraham, sem a ajuda da revelação aberta, estava tateando em seu caminho para o reconhecimento de Deus, o Eterno escutou. Contudo, Malaquias prevê uma era na qual o Todo-Poderoso escutará e ouvirá se 2 homens que o reverenciam falarem entre si, pois isto será muito significativo. Porque olha quantas coisas a história passou. Então, no momento de hoje, se um passa para o outro, se aquele que teme leva a palavra de Hashem para outro, e outro, se 2 estiverem estudando a Torá, ali está Deus. Ou melhor, ali está a Shekhinah, a presença divina.
Né? Não vamos confundir aqui, senão a pessoa pensa que quando começar a estudar, tá lá em 2, em 3, em 4, Deus vai aparecer. Por quê? Aqui é uma pergunta. Então, por quê? Ó, o final da frase foi que o Todo-Poderoso escutará e ouvirá se dois homens que o reverenciam falarem entre si, pois isto será muito significativo. Por quê? Ele pergunta, por que isto será muito significativo? Porque tudo é relativo às circunstâncias de cada era em particular. E aqui nós podemos chegar nos dias de hoje. Uma das melhores ilustrações dessa verdade é o incidente ocorrido com o rei David, quando fugia de Absalão, seu filho, que se rebelara contra ele. Quando ele e seu pessoal precisavam descansar, um camponês pobre chamado Barzilai de Gilad trouxe cântaros de argila com água e colchões de palha para os fatigados refugiados reais. Em seu leito de morte, David se lembrou dele com tal gratidão que ordenou a seu filho Shelomó dar uma pensão a Barzilai e a seus filhos enquanto Shelomó reinasse. Sabe quando a gente diz, mas onde está Deus? Eu não vejo. Nessas pessoas que nos ajudam, nesse momento figurado, nesse momento bem metafórico aqui, uma analogia aqui, onde está ele, né? Porque nós não podemos falar, é nós que estamos dentro dele, mas quando nós ficamos com essa pergunta, as coisas tão difíceis, ele está naquele que te ajudou naquele momento. Ele é essas pessoas que nos acolhem, essas pessoas que nos servem um cântaro de argila com água, essas pessoas são ferramentas de Hashem. Então ali está a presença divina. Isso é maravilhoso. Considere os presentes que causaram tanta gratidão e reconhecimento. Olha só, água em cântaros de argila e colchões de palha. Se David estivesse no trono, seguramente teria desprezado estes presentes e inclusive o teria considerado insultantes. Nós não sabemos, mas pode ser que sim. Mas naquele momento estavam reunidas contra ele as forças mais poderosas. O poderoso David estava numa posição na qual a água e o colchão de palha eram de necessidade urgente e foram calorosamente recebidos. Há períodos em nossa vida espiritual nos quais as forças da divindade devem, por assim dizer, fugir e buscar refúgio no exílio. Poderes tirânicos ou hedonistas assumem a autoridade. Prevalece um clima de opinião opositora que vence momentaneamente o Criador e a sua Torá. Em tais momentos, até água e palha são considerados obséquios de grande valor e significado. E se dois homens tementes ao Eterno simplesmente falam um ao outro e se alentam mutuamente, o Todo-Poderoso escuta e ouve. Eles mantêm acesa uma luz divina no mundo obscurecido e trôpego. Não precisa explicar. A única coisa que eu vou explicar é quando diz aqui, entre aspas, então o Todo-Poderoso escuta e ouve. Quando nós escutamos na Torá, e disse, falou a Moshe dizendo, né? Ele falou com palavras, dizendo. Aqui ele escutou, né? Ele escuta o apelo e ouve. Quando tem essa escuta e ouve, nós entendemos na prática, não vou entrar na exegese das palavras do contexto, na prática nós entendemos que você escutou a pessoa e ouviu. Então, as suas orelhas escutaram, mas você ouviu, você sentiu, você fará. Esse ouvir vai além das orelhas físicas. Eu estou falando orelhas porque mudou, viu? Não é mais ouvidos. Se há pouco tempo, detrás da cortina de ferro soviética, vejam porque nós temos que pensar bem como trazer. Um judeu estudava a Torá, ou dois judeus tementes a Deus sussurravam a respeito de onde guardar as matzot em segurança, ou de como educar seus jovens no espírito da Torá. Então o Todo-Poderoso os escutava.
Com seus atos simples, eles estavam assegurando continuidade a uma vasta história de valentia espiritual e martírio. Numa análise recente, desenvolvemos uma valorização mais profunda do significado da interação humana e das relações entre as pessoas como uma área da realidade definitiva, onde pode aparecer uma revelação da divindade. A nossa Mishnah parece ter sabido e enfatizado isso há uns 2000 anos. Quando ele diz aqui numa análise recente, vejam que nós estamos assim há mais de 50 anos atrás, né? Ele está falando há mais de 50 anos atrás. Então, na verdade, nós podemos sim imaginar que é agora. Porque se nessa perspectiva, 50 anos é pouco, 55, 60 anos é pouco. Então, ele fala que isto, a nossa Mishnah parece ter sabido e enfatizado isto há uns 2000 anos. De fato, a tradição judaica aprecia plenamente não só os potenciais positivos inerentes às relações humanas e a grandeza que podem alcançar, mas também os perigos. Tudo está bem para a pessoa reta e seu próximo, diz o Talmud, sucintamente. Reciprocamente, ai do iníquo e seu próximo. Os amigos e vizinhos com quem alguém decide compartilhar a sua vida têm um efeito profundo no curso da sua vida. Nós nos parecemos com as pessoas que nos rodeiam. Nós nos parecemos com o lugar onde vivemos. Por isso, quando nós escutamos em outra Mishnah passada, se o vizinho é iníquo, fique longe, saia deste lugar. Se a cidade é uma Sodoma, saia deste lugar. É porque sim, nós somos envolvidos. Então, os amigos e vizinhos com quem alguém decide compartilhar a sua vida têm um efeito profundo no curso da sua vida. Em nenhum outro lugar isto é mais verdadeiro do que na relação mais íntima e constante de todas, a parceria entre o marido e a esposa. Com uma breve imagem, o Talmud apresenta desta forma. Nós vamos ler o que o Talmud apresenta e vamos entender aqui que, quando ele fala os amigos e vizinhos com quem alguém decide compartilhar, então quando nós temos a palavra vizinho mesmo, quando nós temos a cidade mesmo, que não é um lugar para nós ficarmos, nós devemos fazer o possível para sair. Quando nós estamos no lugar onde nós escolhemos, decidimos, ele vai fazer aqui, vai contar aqui a história do Talmud e uma analogia, aí sim nós decidimos compartilhar, isto é, marido e esposa. Quando um homem e uma mulher são dignos, preste bem atenção, a Sheriná está com eles, senão ela os consome. Nem falou nem abandona, ela os consome. O Talmud deduz esta observação profunda com bastante simplicidade a partir da grafia das palavras hebraicas Ish, que é homem, e Isha, que é mulher. Ish é constituído pelas letras Aleph, Yud e Shin, você sabe, né? Já Isha é de Aleph, Shin e Re. As letras que estas duas palavras têm em comum são Aleph e Shin, que juntas formam Esh. E Esh, gente, é fogo, em hebraico. Para formar Ish, o homem, acrescenta-se o Yud. Para formar Isha, acrescenta-se o Re. Juntas, estas duas letras se leem como um dos nomes do Todo-Poderoso, né? O Yud e o Re. A palavra Esh, fogo, tá? Esh é um Aleph e um Shin. Simboliza as poderosas paixões e os impulsos próprios de todo homem e de toda mulher. Uma parte original do eu primitivo que Freud chama de libido. Sabe que Freud era judeu, né? E este fogo pode se expressar através de emoções perigosas e destrutivas. Se um homem e uma mulher não hão de viver juntos em harmonia, deve-se acrescentar um elemento divino a cada um deles, simbolizado por uma letra do nome do Todo-Poderoso. Entenderam aqui porque que o Yud de Ish e o Re de Isha formam a palavra Yud e Re?
do Todo-Poderoso, incorporando às suas pessoas a sabedoria e o caminho que marca a graça divina. Homem e mulher podem habitar na presença divina. Isso que quer dizer? Como expressa o nome santo contido nas palavras Ish e Isha. Você não sabia disso, né? Contudo, se forem indignos e viverem em discórdia, é retirado deles o nome de Hashem. E o que resta é Aleph, Ishim, Ish, fogo, libido. As personalidades indisciplinadas estalam numa luta de vontades na qual são consumidas. Então, por que ele diz que a Shekhinah, nesse caso, os consome? Porque quando há fogo, a raiva, a briga. Quando há libido demais, há fogo, até Deus nos livre, adultério ou relações abusivas e tudo mais. E aqui a Shekhinah os consome. E aí, aqui as letras que tinha sido acrescido, Yud para Ish e Re para Isha, simplesmente some e fica Aleph Shin, Ish, fogo. Quando nós temos uma pessoa grandona como o Sr. Irving Bunim para nos explicar, fica muito simples, né? É uma Mishnah com bastante texto, poucos comentários, mas nós estamos aproveitando, não estamos? Eu sempre aproveito muito. Repetidas vezes eu leio, repetidas vezes eu aprendo. E às vezes eu aprendo alguma coisa que eu achava que já sabia e não sabia. Eu tinha entendido de uma forma e agora eu entendo daquela forma somada com mais outra forma. Eu achava que tinha sido superado aquele entendimento daquela Mishnah maravilhosa. Quando eu vou ler novamente, eu vejo que não era bem aquilo, era outra coisa. Então são várias interpretações em várias etapas e eras e momentos da nossa vida. Finalmente, o Rabi Halaftá se refere ao caso de um homem que estuda a Torá sozinho. Então chegamos na maioria das pessoas que não têm a comunidade ou que estão conhecendo agora. Sabe que teve um comentário, deixa eu contar uma história aqui para vocês. Teve um comentário, eu comentei num vídeo do Rav, eu acho, e alguém colocou, eu comentei alguma coisa que eu não sei o que, alguém colocou assim, perguntou para mim assim, eu não entendi, a Torá não é o Velho Testamento? A pessoa escreveu isso. Aí eu dei a minha resposta explicando para ela que não existe Velho Testamento no judaísmo, a Torá é a escritura sagrada e que quem colocou este nome de velho é alguém que inventou um novo. Então teve que diferenciar e se utilizou da escritura sagrada, que até então era do judaísmo, e utilizou para outra religião. Ela continuou não entendendo, mas começou a fazer perguntas para mim, num vídeo que nem era aqui do canal. E continuou fazendo perguntas, se interessou pelo assunto, e eu disse, comece devagarzinho, cumprir uma Torá, com uma Torá hebraica, mesmo que você não saiba hebraico, a tradução provavelmente ela será bem mais idônea, porque nós estamos, né, traduzindo do hebraico para o português, né, enfim, às vezes para o inglês e depois para o português, mas você vai ter, é mais idônea que as outras. Comece devagarzinho, quem sabe você se interessa, entende. Então esta, por exemplo, que me perguntou isso, é uma pessoa que está numa religião desde que nasceu, não sei que idade ela tem, não entendeu a religião não ensinou, né? As catequeses não ensinou nem a ler, nem a entender, não sabe nada, não sabe nem sequer de onde sai o próprio livro da própria religião que ela própria pertence. Não sabe nada, está só. E ela disse lá, né, no vídeo, que vai começar devagarzinho, sozinha, a ver o outro lado, a ler, a tentar entender e estudar aquilo que nunca ensinaram para ela. Quem sabe naquele momento ali, essas palavras, essa indagação dela, a traga para o monoteísmo verdadeiro. Porque mono é que nem quando nós tínhamos os aparelhos de som que tinham mono, né, e o estéreo. Pois é, o mono é um. Monoteísmo não são três, né? Senão não é monoteísmo. E quem sabe mais uma pessoa aí, mais uma batnoa, né? No mundo, mesmo sozinha. Bom, então agora finalmente o Rabi Halaftá se refere ao caso de um homem que estuda a Torá sozinho. Até mesmo ele merecerá habitar lá onde se encontra a divina presença. Porém,
O versículo das Escrituras que o Rabi Halaftá apresenta para provar isso contém uma aparente dificuldade. Geralmente é traduzido como em todo lugar onde eu fizer o meu nome ser invocado. Isso é askir. Askir literalmente farei recordar. Virei a ti e te abençoarei. Mas a Mishnah fala de um justo, alguém devoto que se lembra e menciona a palavra divina e o nome divino na privacidade da sua sala de leitura solitária, por sua própria iniciativa. Isto confere à sua ação um grande valor. Que pertinência tem este versículo no qual o Todo-Poderoso faz recordar o seu nome à pessoa isolada que decide estudar a Torá, sua palavra sagrada? Uma pergunta. Várias respostas são sugeridas. Um dos 10 mandamentos ordena: não tomarás o nome do Eterno teu Deus em vão. Não é permitido pronunciar o nome do Todo-Poderoso desnecessariamente e sem um objetivo. Então, quando pronunciamos o seu nome em orações ou na sala de leitura, o fazemos com a sua expressa autorização, porque não é em vão, não é? Tem um objetivo. Neste sentido, poderíamos traduzir diferentemente o versículo. Em todo lugar onde eu fizer ou permitir que invoquem o meu nome, por exemplo, durante o estudo da Torá, no qual o seu nome pode ser pronunciado livremente, virei a ti e te abençoarei. Há outro pensamento. Em geral, o Todo-Poderoso não exige de nós nada a menos que nos haja abençoado, com os meios para poder fazê-lo. Ele nos ordena colocar o tzitzit, ele faz um exemplo aqui, as franjas nos cantos das nossas roupas, somente depois que ele nos outorgou roupas. Olha só, antes não é? Não estamos obrigados a colocar uma mezuzá nos batentes das portas, a menos que primeiro tenhamos portas, quartos e uma casa. Ele dá os preceitos e as obrigações que parecem difíceis, mas primeiro ele dá o alicerce. Você vai comer pão, mas ele vai te dar a mesa. Claro que você vai trabalhar para isso, para colocar o pão em cima da mesa. Ele vai nos obrigar, nós não, porque nós não temos essa obrigação, mas aos judeus a colocar a mezuzá nos portais. Mas que portais se tu não tens casa? Analogamente, não podemos rezar ou estudar a menos que tenhamos, primeiramente, uma mente e um coração, consciência e a capacidade de falar. Neste sentido, pode-se dizer: onde quer que eu faça meu nome ser lembrado, pois foi o Todo-Poderoso quem nos dotou da capacidade de falar dele. Aqui é fala mesmo. Ah, mas então daí o surdo, o mudo não pode estudar a Torá? Não, na história teve muitos sábios surdos e mudos. Mas aí nós podemos hoje entender que quão importante seria que nós pudéssemos falar Libras. Por quê? Porque no momento que você consegue expressar o que você está pensando, você vai falar, não precisa exatamente ser com a boca, quando não puder. Mas você precisa saber, conseguir, poder se comunicar. Vamos a uma explicação mais profunda. Considere a Torá como a palavra de Deus. Bom, já está consideradíssima. Quando alguém estuda a Torá realmente como um fim em si mesmo e se desfaz de todas as motivações não pertinentes e extrínsecas, ele se torna um veículo da palavra divina. Pelo estudo, ele virá a conhecê-la, né? Foi o que esta mulher do vídeo lá vai fazer. Ela vai ler, ela vai estudar e aí ela vai começar a conhecer a palavra e entender que não existe, que a Torá não é o Velho Testamento. Não existe um Velho Testamento no judaísmo. Bom, ele virá a conhecê-la, com seu conhecimento ele a transmitirá. Então, os pensamentos eternos do Todo-Poderoso estarão sendo expressos por meio desta pessoa.
Este conceito pode muito bem estar subjacente ao nosso versículo eu farei o meu nome ser lembrado. Pois embora estejamos presenciando um ser humano independente falando e estudando, no final das contas ele está apenas servindo a um propósito divino. O propósito sempre é divino, pois é o Eterno que está falando através dele. Então, neste momento, para o Eterno falar através de você, não tem importância se for um surdo, se for um mudo. Você leu, você estudou, você transmitiu a sua comunicação, então Deus fala através de nós. Nós somos ferramentas para o nosso próprio entendimento para servir a Hashem. Olha, ele é bondoso demais, não é mesmo? É como se o patrão você é um empregado, existe o patrão e ele através de você, ele mesmo limpa o balcão. Limpa o balcão através do seu conhecimento sobre como limpar o balcão. Em suma, se 10 pessoas conseguirem se reunir, que estudem a Torá juntas. Olha bem, em suma, se 10 pessoas conseguirem se reunir, que estudem Torá juntas. Às vezes nós estamos nas comunidades e o estudo não é ali a todas aquelas pessoas estudando juntas, estudam em casa, nós temos um mundo virtual hoje, estuda em casa, depois reúne e leituras e coisas. O ideal mesmo é que estudem juntas. O mesmo versículo, o mesmo capítulo, o mesmo pedaço, o mesmo passuco mesmo, juntas. Para que entendam aquele ali juntas, não cada um trazer um pedaço. Essas são inovações para não ficarmos sem o estudo, mas o ideal seria assim. Todos estudam o capítulo 1, versículo 2. Todos estudam o Talmud, tratado tal. Todos estudam a Kabbalah, sei lá o que quiserem. A mesma coisa. Bom, se somente 5 puderem fazê-lo, então que os 5 estudem a Torá em grupo. Mas se somente 3 conseguirem se encontrar para estudar a Torá, que os 3 mergulhem na palavra de Hashem. Caso apenas 2 desejarem estudar, que vivenciem a Torá juntos. Olha que profundo isso. Finalmente, se você estiver sozinho, você não estará realmente só. Porque abrindo os tomos sagrados e preenchendo sua mente e seu coração com as palavras da Torá, a presença divina residirá sobre você também. E você trará bênção e será abençoado. Foi uma Mishnah longa, não tem muitos adendos mesmo, peço perdão por ler bastante, não ter muito o que continuar. Nós temos aqui 48 minutos e ela tem uma continuação bem maior. Então, eu vou pensar no 1, 2, 3, se nós vamos continuar ou se nós vamos deixar para... Não, nós não precisamos deixar, porque eu acabei de fazer uma falha na gravação e eu não vou fazer isso lá naqueles vídeos que eu estou fazendo, porque na verdade eu estava certa desde o início. Esta foi a Mishnah 7 do capítulo 3, não tem mais nenhuma continuação, eu achei que tivesse, mas não tem. Termina aqui com este último parágrafo maravilhoso. Como eu disse, não tem muitos adendos, mas nós tivemos aqui uma mensagem muitíssimo importante que nós precisamos começar a compreender, a enxergar as coisas onde estão as mensagens. Para você, é para você essa mensagem, é para mim essa mensagem, é para nós que estamos adentrando. Eu já faz um tempinho, eu já faz bastantinho tempo, adentrando neste mundo do judaísmo sem sermos judeus. E temos este problema, este impasse sobre quantidades de pessoas, sobre minyan, sobre será que Deus está ali? Será que eu estou tendo êxito? Será que eu tenho bênçãos? Será que eu vou ser abençoado? Será que está funcionando? Será que eu estou servindo como devia? Então, 10, lá está Deus. Então, 5, lá está Deus. Então, 3, lá está Deus. Então, 2, lá está Deus. Então, 1, você... no recôndito do seu mundinho,
o seu espaço físico, onde você tem uma clareza, onde você tem uma tranquilidade para estudar a Torá, para servir a Hashem, saiba que a Shekhinah está lá com você, te abençoando, nos abençoando, nos abençoando. Eu espero que vocês tenham gostado, porque esta é a mensagem. Não desanime! Eu não tenho 10 pessoas, eu não tenho comunidade. Tem 5? Não, também não tenho 5. Tem 3? Não, ninguém quer lá em casa, ninguém quer nem ouvir falar sobre essas coisas, porque eles são daquela religião e eles acham que eu enlouqueci agora a minha cabeça, que agora eu quero ser isso, eu sou fanático. Todas essas coisas que algum de vocês aí já escutou. Então eu não tenho, mas eu sozinho. Ai, mas eu sozinho é difícil porque eu não tenho vontade. Abra a sua Torá e comece. Quando a Shekhinah, ela chega, quando ela entra pela porta da frente da sua casa, quando ela entra pela porta da frente da nossa casa, do nosso coração, quando ela entra ali, ela fica ali. Quando nós estamos estudando a Torá e quando ela entra e fica, aquela preguiça que você tinha, aquela impressão de que não está funcionando, se vai, termina, acaba. A própria presença divina, a própria Shekhinah nos estimula, nos incentiva a continuar. E vai vir tantas bênçãos na sua vida que você vai acabar proferindo a palavra para mais pessoas, se assim você quiser. Hoje nós vamos ler o Salmo 11. Muito obrigada por todos, Todaraba, é muito agradecida, Todaraba a todos vocês que vêm acompanhando o canal, que vêm acompanhando as playlists dia após dia, para não perder nada, para ficar engajado no assunto da ética, no assunto de Lashon Hará e no assunto qual seja. Muitíssimo obrigado por você estar aqui me acompanhando. Não faz sentido nenhum se você não estiver aí, não faz sentido eu estar aqui. Ao mestre do canto, um salmo de Davi. No eterno me refugio, como me poderão dizer, foge para a montanha como um pássaro perseguido? Vede que os ímpios vergam seus arcos e posicionam suas setas, para das sombras dispará-la contra os íntegros. Quando destruídos são seus alicerces, o que poderia o justo fazer? O eterno de seu sagrado templo, de seu trono celeste, perscruta e seus olhos veem. Seu mirar analisa os homens. O eterno protege o justo, mas ao malvado e o injusto ele rejeita. Sobre os perversos fará chover fogo e enxofre. Uma incandescente rajada será a sua porção. Pois justo é o eterno, que ama a retidão, e os puros contemplarão sua face. Shalom a todos, até a próxima.